eita, será que é isso que eu tenho que seguir? A gente tem que ser, apenas ser. Então isso leva ao raciocínio, que eu acho que talvez seja o que ele colocou, que eu só vou avançar, eu só estou ampliando a minha onda consciencial se eu sempre tiver a dúvida, porque o benefício da dúvida faz eu ir para o processo de busca. Olha, o processo de busca é o seguinte: processo de busca e aceitação. Sim. Por quê? No processo de busca, repare por que busca e aceitação. Quando você busca, você olha ao seu redor, né? Você está buscando, você está olhando. Só que o grande detalhe aí nessa pergunta é: todo mundo busca, mas todo mundo quer caracterizar. Então é busca e aceitação para agregar estado consciencial. Ou seja, a minha onda está aqui, eu estou buscando, ó, eu estou vendo, vislumbrando outras coisas aqui fora. Opa, mas isso aqui não, isso aqui eu não aceito, porque de acordo com a minha mãe falou quando era pequeno, não, isso aqui está fora. Ah, ó, isso aqui é legal, ó, porque isso aqui vai ressaltar o meu ego, pô, vai me trazer, isso aqui é legal. Então, esse tipo de busca sem entendimento e aceitação não cria expansão. A busca e aceitação e complementando o seu estado consciencial, sim, agrega todo o processo. Oi, Ivan. Ainda estou na dúvida do que os dois colocaram no sentido, não é nem dúvida, é tipo assim, não, pode colocar. O lixo não vai deixar de existir aquilo que tu falou de não, que nada existe, ou então de que nada é de ninguém. Certo. Por exemplo, o lixo poderia ser jogado no meio da rua e trazer mosca e rato, ou virar um adubo. Isso. É a coisa do conhecimento Isso. E o não conhecimento, Exatamente. transformar aquilo ali. Exatamente. Por exemplo, em vez de a gente tentar ter ou invejar o carro do vizinho, é ter consciência que um dia tu quebrar a perna, o vizinho pode te levar no hospital, é tudo de todo mundo. Exatamente. Se interligar. Exatamente. Esse é o conceito. Exatamente. Tocou num ponto fundamental. Exatamente. Esse é o conceito fundamental. Quando você diz que é lixo, você caracterizou como mal, mas você não está fazendo nada relativamente a transformá-lo. Você tem que olhar para ele, como ele falou, não é lixo, é adubo. Como a gente tem aqui exemplos de pessoas que olham aquilo que supostamente é sucata e que transformam em arte. O cara disse, pô, mas era minha máquina ferro velho, estava lá em casa. Você foi para ganhar, para que você quer aquilo? Para você não serve. Mas ele tem uma função. Para aquele indivíduo que jogou fora, é lixo. É uma Brastemp velha. Nas mãos dele, passa a ser um propósito de criação. Entendam a diferença. Não existe lixo. O lixo está dentro de você. Dentro da sua mente. Porque a mente que transforma um lixo em algo que você fora. Ah, era a minha Brastemp. Ele transformou, o seu estado consciencial agregou. E agora você começou a ver aquilo não mais como um lixo, mas como um propósito diferenciado. Eu coloquei só a questão do resíduo, porque você estava colocando assim, tudo é maia, né? Isso. Maia é uma coisa inexistente. Isso, ilusão. É uma ilusão, repara. Existe. A ilusão, ela é uma projeção da sua onda consciencial que te dá a sensação de viver uma realidade material. Então, nesse extrato, o lixo existe. Mas a grande diferença é justamente o que ele colocou. É você olhar para esse resultado dessa ilusão, que foi caracterizada como lixo, e você saber olhar para ela, assim como a bailarina, e fazê-la girar ao contrário. Totalmente. Por exemplo, assim, até o próprio derramamento de óleo, a gente vê os bichos tudo morrendo, vai passar na televisão, um monte de gente vai entrar naquela consciência, natureza, coitada. É uma consequência ruim, mas que traz um antídoto daquilo ali. Gente, só para finalizar esse foco. Gente, se realmente a gente acredita em algo, alguma inteligência superior, mas não é acreditar, dizer assim, não, eu acredito. Tipo aquela velha piada do padre que entra no avião e a primeira coisa que ele faz é pegar o texto e começar a rezar Ave Maria cheia de graça. Homem de pouca fé. Que Deus é esse que ele acredita que ele tem que rezar para que o avião não caia? Que Deus é esse? Ele tem que usar um mecanismo de fé, amuleto, sai para lá. Aquilo são amuletos. Ele é o próprio indivíduo que está imerso numa total
Falta de fé, onde ele tem que sim usar recursos e amuletos para que ele próprio acredite. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que tipo de projeção a gente tem na nossa vida. Para que a gente precisa agregar amuletos? Se você os tem, não jogue fora. É porque há necessidade no seu estado consciencial. Entendem a sutileza e a grandiosidade da proposta? Oi, quem é que é? Você aqui agora como ser humano é uma ilusão do meu universo para eu ter essa experiência? Exatamente, mútua. Assim como todos nós. Então, esta conversação não tem sentido? Tem, vivenciar. Vivenciar. Claro que não. O sentido é de vivenciar. Olha uma coisa, várias pessoas têm a capacidade, a interação, seja lá o nome que a gente queira dar, de vivenciar palestras no astral. Você não está lá presente, tá? Você pensa que não. E aqui você está presente? Você pensa que sim. Tudo isso faz parte de um processo de vivência para agregar informação. Alguém tem? Oi. Então, você falou que a gente cria isso daqui que a gente está vivendo agora para que o nosso corpo, podemos dizer, quântico, para que o nosso corpo possa evoluir. Então, a gente conforme a necessidade. Vibração e necessidade que a gente tem para o nosso corpo evoluir, Correto. A gente cria essa dimensão para poder Correto. evoluir o nosso espírito. Exato. Para que você consiga agregar estado consciencial. Se porventura não o teu eu local, não essa tua parte aqui, a parte A, que apenas tem conceitos locais de, puxa vida, eu sempre fui tão bonzinho, ajudava aquela velhinha a atravessar a rua, por que eu agora tenho essa doença incurável? Você está apenas vendo uma localidade, você não é isso. Você não entendeu nada. Você está vendo um propósito local, baseado em referências locais, que você é um cara bonzinho. Você não está realmente olhando para o processo de criação e vendo que se existe, e se você realmente acredita, é porque o cara que nos criou, ele não faz nada sem propósito. Se existe, é porque tem que existir. E você passa a aceitar esse propósito, exatamente, não como um mal mais para você, mas como um grande benefício. O grande segredo é transmutar o processo de energia. Oi. Desculpa, pessoal, eu cheguei agora, mas o coração está acelerado. Não, tem tudo a ver. Porque eu saí de casa hoje com um propósito relacionado à reciclagem de lixo, essas coisas. Não é lixo, exatamente isso. Exatamente. Eu corri, fui lá na casa do Luiz Paraibá. Isso. Eu sei que ele está envolvido na questão da reciclagem. Isso. E, de verdade, alguns falavam para mim, não pense, age. Exatamente. Então, eu não sabia que estava acontecendo isso. Aí a esposa dele falou, tá tendo lá e tal, palestra do Ivan lá e tal. Mas ainda deve estar acabando, mas eu falei, não pense, corre para lá. Exatamente. Eu estou aqui, exatamente. Pensando, então isso me atraiu. Exatamente. Para precisar do meu universo. Vocês vejam um grande exemplo de um amigo meu aqui da cidade, a gente já bateu muito papo juntos, uma figura, uma personalidade. Por que ele veio? Não existe movimento caótico. Por que ele não veio antes? Só veio agora, ele perdeu. Alguém das trevas fez com que ele não chegasse, furou o pneu do cara. Não é assim que a gente pensa? É porque as trevas queriam que você não visse o início. Não, porque a sua onda consciencial assim o quis. Porque é ela que define os padrões necessários para a sua vivência. Se assim aconteceu, é porque assim teria que ser. É simples quanto isso, é um propósito de aceitação. Quando você vibra na energia de que algo externo, assombroso, cuida e toma conta da sua vida, a sua onda consciencial é um pontinho bem pequenininho. Você ainda não conseguiu sequer enxergar a sua volta. Você não conseguiu sequer enxergar dentro de você um processo criativo. Tanto que você tem medo. Você vive no medo. E tudo que te rodeia é porque algo externo assim o criou. Oi. Como é que você encaixa a questão do livre-arbítrio? Boa, muito boa, muito boa. Essa pergunta aí estava difícil de sair.
Deixa eu só ouvir a dele e a gente já... Qual a opinião da comunidade científica para que a gente possa experimentar de uma forma mais consciente o nosso momento como mente, corpo e espírito? Ou seja, a gente tem uma visão mais ampla da ilusão ou da realidade. A mesma resposta que eu dei anteriormente. Como a comunidade científica tem uma lista, esqueça a lista, a resposta está em você. Procurar dentro, né? Me esforçar para com o tempo... Não existe lista. Não busquem listas. Essa foi uma pergunta de curiosidade sobre a comunidade. Não busquem listas. Mas vocês estão de acordo com a sabedoria. Com certeza. Não busquem listas. Parabéns, seu trabalho é muito bom. Não, obrigado. Eu vou colocar uma questão. Realmente, se eu retirar todos os conceitos... Vamos ouvir aqui essa pergunta. A questão da mecânica da consciência. Então chegamos à conclusão de que não é necessário melhorar. Não existe a evolução propriamente dita. Tá? Então você realmente não precisa melhorar, não existe a evolução e também você não tem... É uma questão de... Quem sente isso é aqueles que praticam a meditação. Certo. Um certo tipo de meditação é levado a um insight. Quer dizer, você sai da ignorância e trava o contato direto com o conhecimento. Isso. Essa é uma ferramenta. Exato, uma delas. Uma delas. Porque aí você podemos conceituar aqui. Repare uma coisa, é uma pergunta bem pertinente. Quando ele diz assim, nós não temos a necessidade de evoluir, reparem o propósito. Ele está colocando um ponto justamente que eu quero chamar vocês. Quando você diz tem, você acabou de caracterizar algo que eu não sei o que é, mas você caracterizou. E o que ele diz é justamente o propósito do ser. Simplesmente. Independente de que haja ou não um motivo de ascensão ou de queda. Porque, mais uma vez, ascensão e queda é uma linha onde existem parâmetros definidos para que isso aconteça. Para isso, é necessário parar com os filtros. Exatamente. O que nos separa aqui é os pontos críticos. Críticos. Eu me autocritico, critico você. Exato. Há esses filtros críticos que levam a criar a minha realidade. Exato. E a sua também. Exatamente. Mutuamente. Então. Mutuamente. Alguém tinha mais alguma? Você falou sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Vou falar. Todo mundo quer saber se é livre-arbítrio. 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 O Neo falou mesmo. Só para fechar a questão do multiverso holográfico, como eu tinha falado, quem quiser escrever o nome, Colpriba, e todos os artefatos tecnológicos utilizados pela ciência para saber, mas que confusão é essa de universo holográfico? Existem trabalhos muito sérios feitos a nível mundial a respeito dessa busca. E como a gente viu no início, mais uma vez, a nossa comunidade científica, que nada mais é que um reflexo de nós mesmos, assim como os nossos políticos, não pensem que a gente se escapa. Não adianta apontar o dedo do político e dizer o político é corrupto, se você estivesse no lugar você fazia pior, porque eles são representação de nós mesmos. Então tudo isso faz parte de um propósito da nossa criação. Então, quem quiser anotar, eu vou deixar um pouquinho aí para falar essa questão que foi colocada a respeito do livre-arbítrio, muito bem colocado. Livre-arbítrio, né? Todo mundo sempre quer saber por onde eu posso andar. Tem alguém me comandando? Eu sou uma marionete? Ou sou eu que decido? Mais uma vez, a mesma esfera. Imaginem um quarto fechado. Um quarto fechado. Está aqui, ó. Só que é um quarto redondo. O seu estado consciencial, que definiu essas paredes, diz: você pode fazer o que você quiser, gritar, espernear aqui dentro, porque é só onde o teu estado consciencial atinge. O seu livre-arbítrio vai ser tocado e modificado